Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então na nossa última aula, né, lá na semana passada, nós resolvemos, né, ainda não chegamos a resolver, mas vimos ali a definição de equação do segundo grau, né? Nós vimos que a equação do segundo grau tem aquela forma geral de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Em que a, b e c são os nossos coeficientes, são aqueles números que acompanham as letras e o c é aquele termo independente, né? Mas nós vimos que a equação do segundo grau, ela pode ser dessa forma, que é chamada completa, né, em que quando eu tenho todos os coeficientes, o A, o B e o C, mas também tem mais duas formas que é do tipo incompleta, né, podendo ser lá do tipo ax ao quadrado mais bx, em que eu só tenho o A e o B, essa é uma equação incompleta, né, ou também pode ser do tipo ax ao quadrado mais c, em que eu não tenho o coeficiente b. Então, aqui são ditas, né, de equações incompletas, certo? Bom, e hoje nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau do tipo incompleta, tá? Então, são dois tipos diferentes, né? Quando a gente entrar aqui nas equações completas, que vai ser aquela parte importante que eu falei para vocês, de saber identificar o valor de A, de B e de C. Para resolver as equações incompletas, a gente não vai precisar usar ainda, né, esses coeficientes, saber encontrar ali quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, tá? Então, nós vamos ver, né, primeiramente do tipo ax ao quadrado mais c, tá? Como que resolve uma equação do segundo grau, né, incompleta, do tipo ax ao quadrado mais c. Que equação que vai ser aquela? Essa em que eu tenho o a e que eu tenho o c, né? Aí nós vamos ter vários tipos, né, de equações. Por exemplo, vou pegar aqui, letra A. X ao quadrado menos 144 igual a zero. Essa é um tipo de equação incompleta em que eu só tenho o A e o C, né? Quem que seria o nosso A nesse caso? O número que está aqui na frente, que não aparece, que no caso vai ser 1, né? E o nosso C, que é menos 144, certo? Então, é desse tipo aqui. Bom, a equação incompleta em que eu tenho A e C é a mais fácil de ser resolvida. Por que eu digo que é a mais fácil? Porque é o mesmo esquema da equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro, tá? Então, sempre que for do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, letra para um lado, número para o outro. Então, no nosso caso, né, nós vamos deixar letras para o primeiro membro, números para o segundo membro. Pode ser assim, tá? Então, letras eu só tenho x ao quadrado, então x ao quadrado igual menos 144, né? Tá diminuindo, vai passar positivo. Então, igual a 144. Então, já, né, defini. Letra para um lado, número para o outro. Agora, é só achar o valor de x, porque aqui é o x ao quadrado. Quando a gente resolve uma equação, eu preciso encontrar o valor do x e não do x ao quadrado, certo? Então, aqui, o que nós vamos, né, fazer para encontrar o valor desse x e não do x ao quadrado? Temos duas formas. A primeira, que número que elevado ao quadrado me resulta em 144? Quando eu falo em potência de expoente 2, que é um expoente par, a gente sabe que esse x pode ser tanto um número positivo como um número negativo, né? Porque um número negativo elevado ao expoente 2, ele também se torna positivo, certo? Então, que número que elevado ao quadrado dá 144? Ah, já sei, é um quadrado perfeito lá, é o 12, né? Então, eu sei que o x vale 12.
porque 12 ao quadrado dá 144. Só que, como eu falei, equação de segundo grau sempre vão ser dois valores para x. Nesse caso, eu já encontrei o valor positivo. Agora, eu vou encontrar o valor negativo. Por quê? Por causa do meu expoente ao quadrado aqui. Então, qual que é o número que elevado ao quadrado que também dá 144? É o menos 12. Porque menos 12 elevado ao quadrado também resulta em 44. Então, aqui, geralmente, a gente usa, assim, essas definições, x1 e x2, tá? Então, x1 é 12, x2 é menos 12. Então, a solução dessa equação, a gente pode escrever 12 e menos 12, tá? Ou ainda a gente poderia colocar aqui, ó, só um sinalzinho de mais ou menos 12, porque daí também eu tô representando o 12 positivo e o 12 negativo, tá? Essa é uma opção de pensar. A outra opção, gente, é tirar a raiz quadrada. A gente sabe lá, né, que quando eu tiro a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, o que acontece com a raiz, com o número? Some. Só que aqui, né, dá pra gente aplicar a propriedade de cortar. Só que aqui é uma igualdade. A igualdade representa o quê? Uma balança. Então, tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro também. Então, se eu coloquei raiz ali, eu também vou colocar raiz aqui. Só que em uma equação, quando eu tiro a raiz em ambos os membros, eu sempre vou ter que atribuir também o mais ou menos, tanto considerando ele positivo quanto negativo. Por quê? Por causa do nosso expoente elevado ao quadrado, tá? E raiz quadrada de 144, a gente sabe que também é 12. Então, tem essas duas formas de vocês pensarem, certo, pessoal? Então, aí fica, né, a critério de cada um, certo? Vamos para mais um exemplo desse tipo, ó. Exemplo B, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, menos 4x ao quadrado mais 3 igual a 0. Também é uma equação do tipo ax ao quadrado mais c, ó, porque eu só tenho a e eu só tenho c, eu não tenho o valor de b, tá? Então, novamente, letra para um lado, número para o outro, tá? Então, o que eu tenho letra aqui é o menos 4x ao quadrado, então eu vou deixar menos 4x ao quadrado, certo? Igual o 3 que está positivo passa negativo, certo? Só que aqui, vejam na letra A que eu isolei o valor de x ao quadrado. X ao quadrado fica somente com o coeficiente 1. Então, aqui, ó, esse menos 4 que está multiplicando x ao quadrado, eu devo passar ele para o outro lado. Então, sempre operação inversa, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter um x ao quadrado igual a menos 3 dividido por menos 4, né? Não esqueçam que o menos permanece, porque quem troca é a operação, tá? Multiplicação, tá multiplicando, já passou dividindo, ok? 3 para dividir por 4 não dá exato, então a gente deixa indicado assim mesmo em fração. A única coisa que dá pra gente fazer aqui é a regrinha de sinal, né? Menos dividido por menos fica mais, então x ao quadrado é igual a 3 quartos. Como nós queremos o valor de x e não de x ao quadrado, dá pra gente fazer aquela ideiazinha de tirar a raiz de ambos os membros. Então, tira do primeiro membro, tira do segundo membro. Só não esquece que sempre o resultado fica mais ou menos. Então, cortei ali, então nosso x vai ficar igual a mais ou menos, tira a raiz de 3 quartos. Lembram como que tira? Tira a raiz do de cima e tira a raiz do de baixo. Quanto que é a raiz quadrada de 3? Não tem, né? É um número irracional. Então, vamos deixar indicadinho. Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4, sabemos que é quanto? 2. Então, x é igual a raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, não esqueçam sempre que uma equação tem que ter solução, tá? Então, a solução é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Certo, pessoal? Difícil? Não, né? Bem tranquilo, bem fácil de resolver nesse caso. Vamos ver mais um exemplo lá desse caso ainda de A e de C.
Vamos pegar aqui, ó, um 3x ao quadrado mais 27 igual a zero, tá? Um exemplo aqui da letra C. Nesse caso, pessoal, o que que nós vamos ter? Letra para um lado, número para o outro. Então, 3x ao quadrado é igual a 27 está positivo, passa negativo, menos 27. 3 está multiplicando, passa dividindo, né? Porque tem que isolar o x. Então, x ao quadrado é igual a menos 27 dividido por 3. Menos 27 dividido por 3, menos dividido por mais vai continuar sendo menos, né? E 27 dividido por 3, 9. X ao quadrado igual a menos 9. Agora, ó, o que que vai acontecer? Vou tirar a raiz quadrada do primeiro membro e tirar a raiz quadrada do segundo membro. Posso cortar x igual. Qual é a raiz quadrada de menos 9? Bom, nós já aprendemos isso daqui lá no primeiro bimestre, que raiz quadrada de um número negativo não existe, né? Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo que resulta em menos 9. Porque se a gente for pensar no menos 3 vezes menos 3 vai virar mais 9. Menos com menos vira mais, né? E menos 3 vezes 3 são números diferentes, então não confere a uma raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, ó, a solução é quem? Vazia. Quando não existe a raiz, se no caso, né, ficar uma raiz quadrada negativa, a solução fica vazia. Simplesmente vocês colocam as chavezinhas sem número nenhum, tá? Agora, ó, se aqui não fosse um sinal de mais e fosse um sinal de menos, aí sim vocês conseguiriam resolver normalmente, ó. Vamos ver mais um exemplo lá, letra D. Né, se fosse 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Aí vocês iriam conseguir, letra para um lado, número para o outro. 3x ao quadrado igual 27 está negativo, passa positivo. Ainda não isolou o x, 3 está multiplicando, passa dividindo. X ao quadrado igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3, sabemos que vale 9. Tira a raiz de ambos os membros, né? Então, cortou, cortou. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, 3. Então, a solução, 3 positivo e 3 negativo. Compete para os dois valores, certo, pessoal? Então, esse, né, é um dos casos. O caso que eu tenho o A e o C, tá? Agora, vamos ver o outro caso, né? O segundo caso em que eu tenho ax ao quadrado mais bx igual a zero, em que eu tenho o A e o B, tá? Então, vamos ver aí um exemplo em que eu tenho A e B. Bom, quando eu tenho o A e o B, eu vou usar aquela definição que a gente viu anteriormente, de usar o fator comum em evidência, tá? Então, vamos aqui para um primeiro caso. X ao quadrado menos 6x igual a zero, tá? Agora, não é o sentido de letra para um lado, número para o outro, até porque eu tenho letra no A e tenho letra no B, tá? Então, o sentido lá, né, visto anteriormente, já não compete para esse caso. O que que nós vamos utilizar nesse caso? É o fator comum, tá? Fator comum em evidência, que fez parte lá do nosso trabalho mensal, certo? Então, o que que nós vamos ver aqui, ó? Que fator que eu tenho em comum, tanto nesse primeiro termo, quanto no segundo termo? Número, nós temos algum número comum ou divisível um pelo outro? Bom, aqui não aparece, eu sei que eu tenho 1 e aqui eu tenho 6, né? 1 e 6 não são iguais e também não são divisíveis um pelo outro. Então, o nosso fator comum não é o número. Quem que vai ser o nosso fator comum? A letra. Porque aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. Então, são fatores comuns, só que um é ao quadrado e outro é elevado a 1, certo?
Sempre, quando a gente vai colocar a letra em evidência, sempre vai ser a de menor grau, tá? Então, aqui é grau 2, aqui é grau 1, sempre de primeiro grau, certo? Deixei o x em evidência, abre parênteses e vê, né, o que falta para colocar aqui dentro, naquela hora de fazer a distributiva, para voltar no que a gente já tinha. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, x vezes quanto que vai ficar x ao quadrado? É o nosso x vezes x, né? X vezes x, volta no x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 6x. O menos já dá pra gente continuar repetindo, né? Porque aqui é positivo. X vezes quanto que vai voltar a ser menos 6x? Só falta o menos 6, né? X vezes menos 6 volta no menos 6x. Então, fecha parênteses, porque já aplicou o fator comum em evidência, e igual a zero, tá? Nesse caso de fator comum em evidência, sempre um dos resultados vai ser zero, sempre, tá? Enquanto lá do tipo ax ao quadrado mais c, que foi o primeiro caso que a gente viu, vai ser o mesmo número, né? Só que um positivo e outro negativo. Aqui no tipo ax ao quadrado mais bx, sempre um dos valores de x vai ser zero. Por quê? Eu vou igualar os termos. Então, primeiro eu igualo o que está aqui do lado de fora, zero. Então, ó, x igual a zero. Não tem mais nada que a gente fazer, porque o x já está isolado. Então, eu já disse que um dos valores é x, tá? E depois eu igualo o que está dentro do parênteses a zero. Então, x menos 6 igual a zero. Aí, aqui recai numa equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, x é igual a 6, está negativo, passa positivo. X igual a 6. Então, a solução dessa equação é o 0 e o 6. 0 e 6. Certo, pessoal? Então, vamos para mais um exemplo, né? Letra B. Vamos pensar lá um outro exemplo. 2x ao quadrado menos x igual a zero. Também é do tipo ax ao quadrado mais b, né? Que eu tenho a e eu tenho b. Então, novamente, usando a ideia do fator comum em evidência. Primeiro, a gente pensa nos números, tá? O a é 2 e o b aqui, menos 1. Não são iguais e não são divisíveis, então não vai número nenhum. Agora eu vou pensar na letra. X ao quadrado e x. Então, são comuns, né? Sempre coloco de menor expoente. Então, vou deixar o x, tá? Abre parênteses. Para voltar a ser 2x ao quadrado, já tenho x em evidência. Então, ainda falta o 2 e falta um x, né? Para ficar lá o x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Menos 1x. O x já está aqui na frente. Então, o x não precisa colocar. O que eu vou colocar apenas? Apenas o número, que é o menos 1 que se encontra na frente, né? Fechou, igual a zero. Aqui, ó, se fazer a distributiva, volta no que a gente tinha aqui em cima. E aquele mesmo esquema, igual ao que está do lado de fora, zero. Então, ó, já descobri que um dos valores é zero, x igual a zero. E agora, igual ao que está dentro do parênteses. Então, 2x menos 1 igual a zero. Equaçãozinha do primeiro grau sempre vai recair aqui. Letra para um lado, número para o outro. 2x igual menos 1, vai passar mais 1. 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 1 meio. Então, a solução nesse caso é 0 e 1 meio. Pessoal, aqui, muitas vezes, alguns confundem e querem tirar a raiz, nesse caso aqui. Por que aqui a gente não tira a raiz igual no anterior? Porque aqui não é x ao quadrado, é x elevado à primeira, certo? Vamos aqui para mais um exemplo desse caso, ó. 10x ao quadrado menos 200x igual a zero, tá? Então, vejo, aqui nós vamos ter número para colocar. Por quê? Porque 10 e 100 são divisíveis um pelo outro, não são? Então, eu posso colocar o 10 em evidência, tá? E, né, o x também, então, vou colocar aqui o x em evidência. Então, para ficar aqui dentro,
né? O que que vai faltar para a gente colocar nesse caso? Então, pensem aí um pouquinho, né? Tentem resolver aí no caderno, um minutinho para vocês tentarem. Coloquei o 10x. O que que vai faltar para a gente colocar no nosso primeiro termo para voltar a ser 10x ao quadrado? Eu já tenho 10x, então só falta 1x, né? Menos, aqui eu tenho 10. 10 vezes que número? Que vai ser 200. 10 vezes que número? Que vai ficar 200, que vai ser 10 vezes 20, né? 10 vezes 20 volta a ser 200. Então, o x nós já temos, não precisa colocar, então fecha parênteses, igual a zero. Mesmo caso, igual aqui do lado de fora, zero. Então, aqui ó, nós vamos ter 10x igual a zero. Ah, professora, mas agora não vai ficar zero? Vai, por quê? 10 está multiplicando, ele vai passar como para o outro lado? Dividindo. Quanto que é zero? Dividido por 10. Zero, né? E igual do lado de dentro. Então, x menos 20 igual a zero. X é igual a 20 está negativo, passa positivo. X igual a 20. Então, solução 0 e 20. Certo, pessoal? Então, esses são os dois casos de equação incompleta do segundo grau, certo? Do tipo ax ao quadrado mais c, em que eu simplesmente tiro, né, letra para um lado, número para o outro e tira a raiz, e do tipo ax ao quadrado mais bx, em que nós vamos usar a ideia do fator comum em evidência. Certo, pessoal? Então, espero que tenham entendido, né? Vou deixar aí algumas atividades no cronograma para serem realizadas sobre a resolução desses dois tipos de equação. E na próxima semana entraremos aí com as equações completas do segundo grau. Um abraço a todos e até a próxima!